A máquina de comunicação bolsonarista agora está atacando a China e está transmitindo a ideia dentro do Brasil de que a China é um país sujo, é um país que produz vírus, é um país que realmente não se preocupa muito com a limpeza das coisas. Vários vídeos estão sendo divulgados e realmente já estão até prevendo um novo coronavírus para o ano que vem, e com isso eles vão fazendo memes, vão criando, consolidando essa ideia na cabeça dos brasileiros. Eu queria dizer para você que isso é uma estratégia de comunicação, obviamente, daqueles que competem com a China no cenário mundial. A indústria dos Estados Unidos, ela obviamente foi ultrapassada pela indústria chinesa. Eu não estou falando do PIB, eu estou falando da indústria. No início, os Estados Unidos imaginavam que eles iam conter o crescimento da China, simplesmente falando que o produto chinês era ruim. Acontece que o liberalismo econômico fez os próprios produtores que estavam antes nos Estados Unidos moverem suas indústrias para a China, a ponto de a própria Apple, por exemplo, que é o símbolo mundial da tecnologia, estar na China. Hoje não adianta mais falar que o produto chinês é ruim. Tudo que você tem na sua casa de eletrônico deve ter sido produzido na China ou tem alguma coisa produzida na China. Então agora vieram com essa história de que o produto chinês traz vírus, que o povo chinês é um povo sujo. É uma outra estratégia puramente comercial para fazer com que a China seja desestabilizada. Mas eu queria chamar a sua atenção para você não entrar nessa brincadeira, seja você eleitor do Bolsonaro, seja você progressista, porque a China é um grande parceiro brasileiro. E o crescimento da China significou um crescimento do Brasil. A diferença da relação entre China e Brasil e a relação de Estados Unidos e Brasil é muito grande. A China, obviamente, precisa de parceiros econômicos para comprarem seus produtos industrializados. A China precisa de parceiros também para obter matéria-prima. A China obtém matéria-prima e produtos agrícolas do Brasil num tratado limpo do tipo, olha, quanto você quer vender? Eu quero vender por tanto. Tá bom, esse preço eu pago. Os Estados Unidos, eles têm uma postura completamente diferente. Os Estados Unidos não respeitam o desenvolvimento dos países subdesenvolvidos como o Brasil e destroem a nossa indústria para obrigar a gente a vender matéria-prima. Então, enquanto a China ela ganha na luta limpa, é mais ou menos assim, o nosso produto é mais barato, então compre o nosso produto. Os Estados Unidos ganham na sujeira, a nossa construção civil está perdendo para a brasileira, vamos destruir a indústria da construção civil brasileira. Nós, brasileiros, nós não temos nada a ver com bate-boca entre China e Estados Unidos. A pergunta básica que eu preciso fazer nesse momento é, por que você está se engajando nesse momento em destruir a reputação da China, que é o maior parceiro econômico do Brasil? Grande parte da qualidade de vida no Brasil nos últimos anos foi devido à China. Não foi sua igreja que fez você prosperar. Foi o fato do Brasil ter feito negócios internacionais que permitiram a entrada de divisas internacionais no Brasil. Foi o fato do Brasil ter feito negócios com a China, por exemplo, e ter vendido muitos produtos para a China, ter comprado produtos da China. É por isso que hoje você tem acesso a eletrônicos com um menor preço, exatamente por causa da alta competitividade da China. O que os Estados Unidos fizeram de bom para o Brasil? Reflita e me diga uma coisa que os Estados Unidos fizeram de bom para o Brasil e eu te pergunto, por que você está do lado de um país que não te beneficia em nada e está atacando um país que foi o maior parceiro do Brasil nos últimos anos? A casa que você comprou, no final das contas, tem um pouquinho dessa parceria com a China. Se você está andando num carro novo hoje, um pouquinho do crescimento econômico do Brasil, esse carro seu tem a ver, um pouquinho do motivo de você ter conseguido comprar esse carro, é a parceria com a China. Agora você está tentando participar de uma estratégia de rompimento diplomático. Você não está percebendo isso, mas a estratégia dos Estados Unidos nesse momento já que eles não conseguem mais vencer a China em competitividade, já que eles não conseguem ter uma indústria tão competitiva quanto a indústria chinesa, melhores preços e alcançar maiores mercados, eles estão tentando partir mais uma vez o país em dois blocos. Depois da Segunda Guerra Mundial, partiram o país no bloco capitalista e socialista. Isso é só um pano de fundo, isso é só papo. Na verdade, partiram o país entre aqueles que iam comprar dos Estados Unidos e aqueles que iam comprar da Rússia. É simples assim. Aí vem esse monte de ideologia, comunismo, capitalismo, tudo isso é pano de fundo. A finalidade é só monetária. Agora estão trazendo novos motivos para mais uma vez partirem o país em dois blocos e o Brasil está indo na direção oposta. O Brasil está indo exatamente na direção daquele que quer colonizar o Brasil
E o Brasil, nesse momento, está atacando aquele que foi parceiro do Brasil nos últimos anos. Pensa bem, é hora de colocar o fanatismo e a ideologia de lado e pensar um pouco na lógica. Imagina aquele vizinho seu que foi parceiro seu durante a vida inteira. Você está julgando aquele cara fora, aquele cara que sempre comprou no seu comércio, simplesmente porque alguém falou alguma coisa a respeito daquele cara, mas foi ele que foi seu cliente durante os últimos 20 anos. Pensa, gente, tem muita coisa que a gente está fazendo nesses últimos tempos que está totalmente fundamentada em emoção. E por causa disso, a gente está só descendo o buraco. Essa coisa de acreditar que a China colocaria um vírus no próprio país para desestabilizar o mundo é uma questão completamente sem nexo. A China vende para o mundo. A prosperidade econômica do mundo é a garantia da prosperidade da China. O mundo inteiro compra da China. Como que você, dono de um supermercado, vai colocar um vírus na sua cidade e vai adoecer todo o seu público, todos os seus clientes? É uma questão de refletir, é uma questão de ter inteligência. A China não tem interesse nesse vírus. Quem tem interesse nesse vírus é quem quer desestabilizar a China. Pensa em quem é o maior concorrente da China hoje e não na China. Um pouquinho de inteligência. O vírus está sendo chamado por vírus chinês, como uma estratégia de dizer que a China é um país sujo. Você não me ofende com isso. Você se ofende, porque é o maior parceiro econômico do Brasil, é a chance de prosperidade econômica do Brasil e, sem dúvidas, se realmente a China romper relações com o Brasil, as coisas vão ficar pesadas dentro do território nacional. Porque, olha, quando os Estados Unidos abandonaram o Bolsonaro há uns meses atrás, ele foi correndo para a China para pedir arrego, para tentar controlar a alta do dólar, vendendo produto brasileiro para lá, para entrar divisas internacionais. Toma cuidado, porque dos Estados Unidos nunca virá uma coisa boa para o Brasil. Da China vieram parcerias interessantes nos últimos anos. Muito obrigado, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e até mais.